Olá a todos, estamos começando aqui o cara a cara de Flamengo e Fluminense para a final do Campeonato Carioca de 2026. Vamos começar primeiro com os goleiros. Agostinho Rossi contra Fábio. Bom, eu escolho o Fábio. Acho que o Fábio é um goleiro melhor que o Rossi. Acho que ele é um goleiro que, na minha opinião, em 2025 foi muito bem. Assim como acho que o início da temporada dele em 2026 também está muito bem. Acho que o Rossi foi, para mim, um dos grandes destaques do Flamengo em 2025. Mas como aqui eu tenho que escolher eu escolho o Fábio. Bom, para mim, ambos fizeram um grande 2025. Jogaram muito bem por suas equipes. O Rossi foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Mas pensando mais em relação ao 2026, eu acho que o Fábio começa a temporada um pouco melhor do que o goleiro argentino do Flamengo. Então eu fico com Fábio. Indo para a lateral direita, Emerson Royal contra Samuel Xavier. Bom, eu escolho o Samuel Xavier. Na minha opinião, Samuel Xavier é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. E tem começado muito bem também a temporada de 2026, como já tinha sido em outras temporadas, jogando no Fluminense. Lateral direita do Flamengo, aí a gente, por exemplo, escolheu o Emerson Royal. Acho que o Emerson Royal, por exemplo, está num momento melhor que o Varela, por isso que eu acho que a gente, inclusive, escolheu o Emerson Royal. Hoje eu acho o Samuel Xavier um lateral direito melhor, e acho que o Samuel Xavier também está vivendo um momento melhor, então, o lateral direito do Fluminense. Essa é uma disputa que, sendo bem sincera, eu acho que não tem uma disputa tão grande, não. Para mim, o Samuel Xavier é mais lateral neste momento do que o Emerson Royal. Na lateral direita do Flamengo, a gente tem uma dúvida neste momento de quem joga. A gente já tinha essa opinião na temporada passada. O Emerson Royal é um lateral um pouco mais ofensivo, mas tem dificuldade defensivamente. O Varela já é mais um lateral defensivo. Então o Flamengo hoje não tem um lateral direito titular. Ali existe muita dúvida. Já no time do Fluminense, não. Samuel Xavier é 100% titular. Samuel Xavier vem muito bem desde que chegou ao clube, então acredito eu que nessa escolha para mim não foi difícil não, Samuel Xavier. Até que o Fluminense vai vencendo o Flamengo por 2-0 nas nossas escolhas. Indo para a defesa, Vitão e James. Olha, eu vou te falar que essa aí eu tô realmente na dúvida em quem escolher. Acho que qualquer um dos dois poderia estar aqui escolhido, porque para mim o Vitão começa muito bem a temporada. Tá? Para mim hoje é inclusive o melhor zagueiro do Flamengo. E o James, ele conseguiu fazer um início de temporada no Fluminense muito interessante, tem jogado muito bem, tem sido com certeza um dos destaques desse time do Fluminense no início de temporada. Eu vou escolher o James, que eu acho que o Fluminense hoje está melhor e ele é que tem jogado os principais jogos do Fluminense. E o Vitão, na minha opinião, tem que ser titular do Flamengo e precisa estar jogando, por exemplo, a final do Campeonato Carioca e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas como nesse início de temporada o James jogou mais jogos contra times mais difíceis, eu escolho o James, mas admito que essa é uma ótima disputa. Tanto o Vitão quanto o James faz um ótimo início de temporada. Bom, eu também vou ficar na escolha em relação ao zagueiro do Fluminense, o James. Acho que ambos são zagueiros que têm muita qualidade e começaram muito bem a temporada de 2026. Porém, o Vitão ainda é reserva do Flamengo e o zagueiro do Fluminense chegou e foi titular e está jogando muito bem. Eu acho que isso, obviamente, acaba fazendo diferença. É claro que o Flamengo agora tem um novo treinador, mas neste momento eu fico com o zagueiro do Fluminense. Então, o Fluminense até aqui vai vencendo por 3-0. Indo para o zagueiro da esquerda, Léo Pereira contra Freitas. Bom, a minha escolha é o Léo Pereira. Acho que Léo Pereira é muito mais zagueiros. A minha escolha é o Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Não faz um grande início de 2026, mas ainda assim acho que nessa escolha aí, com certeza o Léo Pereira é um zagueiro melhor que o Freitas. O Freitas é um zagueiro que às vezes vai muito bem nos jogos, mas em outros momentos acaba cometendo alguns erros e às vezes o Fluminense ou sofre gol ou fica muito próximo de sofrer gol. Acho o Léo Pereira hoje ainda um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, então com certeza o Léo Pereira. Eu acho que tanto o Léo Pereira quanto o Freitas não começaram bem a temporada de 2026. Acho que ambos precisam jogar mais futebol. Apesar disso, continuam sendo titulares de suas equipes, mas dá para dizer com toda certeza que o Léo Pereira é um zagueiro de muito mais qualidade do que em relação ao Freitas, zagueiro do Fluminense. Então eu fico com o Léo Pereira. Então, até aqui, o Fluminense vai vencendo por 3-1. Indo para o próximo, na lateral esquerda, Alexandro contra René. Bom, a minha escolha é o Alexandro. Acho o Alexandro um lateral esquerdo muito melhor que o René. E olha que o René tem jogado muito bem no Fluminense. Mas, na minha opinião, o Alexandro, para mim, é bem superior tecnicamente ao René.
embora não esteja fazendo uma grande temporada nesse início de 2026, ainda assim Alex Sandro. De um lado tem o René, que é um lateral esquerdo que começou bem a temporada, e do outro lado tem o Alexandre, que não começou bem a temporada. Claro que nesse momento ambos vivem momentos diferentes, mas eu ainda fico com o Alexandre. Eu acho o Alexandre bem mais de lateral esquerdo que o René, e então fico com o lateral do Flamengo. Até aqui, 3-2 para a equipe do Fluminense, mas está mais equilibrado neste momento. Eric Pulgar contra Martinelli. Uma das melhores disputas, dois jogadores importantíssimos para as suas equipes, mas nesse momento eu escolho o Martinelli. Eu acho que hoje o Martinelli tem jogado um futebol melhor do que o Eric Pulgar, assim como eu também acho que na temporada de 2025 o Martinelli foi melhor que o Eric Pulgar. Ainda assim, o Eric Pulgar tem jogado bem nesse início de temporada, acho que é um dos melhores jogadores do Flamengo em 2026, mas na minha opinião hoje o Martinelli está melhor que o Eric Pulgar, e eu acho o Martinelli um jogador, um meio-campista melhor do que o Eric Pulgar. Bom, eu acho que ambos começam muito bem a temporada de 2026, mas é mais por uma preferência. Eu prefiro o Martinelli, volante do Fluminense. Para mim, é o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. Ele tem muita qualidade, não que o Eric Pulgar não tenha, mas o Martinelli tem muita qualidade. Então, nessa escolha, eu fico com o Martinelli, volante do Fluminense. Bom, até aqui, o Fluminense vai vencendo no cara a cara por 4-2. Indo para o segundo homem de meio de campo, Jorginho contra Hércules. Bom, a minha escolha é o Jorginho. Acho que o Jorginho é um dos melhores volantes do futebol brasileiro, se não for o melhor. Acho que é um jogador tecnicamente superior ao Hércules, e eu acho o Hércules um volante muito bom, um meio-campista com muita qualidade. Tem jogado muito bem no Fluminense desde a metade da temporada passada para cá, mas nessa escolha aí eu escolho o Jorginho. Bom, essa é uma escolha que para mim é simples, Jorginho. Claro que o Jorginho não jogou muito em 2026, mas o Jorginho é muito mais jogador que o Hércules. O Hércules é bom jogador, porém essa é uma escolha, para mim, bastante simples. Então, neste momento, o Fluminense segue vencendo, porém diminuiu 4-3 até aqui no cara a cara. E mais à frente, no meio de campo, Lucas Paquetá contra Serna do time do Fluminense. Bom, eu escolho o Paquetá. Acho que o Paquetá tem tudo para no futuro ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Nesse início de Flamengo não tem ido tão bem, assim como boa parte de todo o time do Flamengo. Acho sim que o Serna tem jogado bem nesse início de temporada. Acho inclusive um dos destaques do Fluminense. Porém, para mim, o Paquetá é um jogador melhor, então eu prefiro o Paquetá. Bom, se a gente for olhar para o início de temporada, a temporada do Serna até aqui é melhor do que a do Lucas Paquetá. O Serna é um jogador que vem fazendo bastante gols, mas também não dá para dizer que o Lucas Paquetá já não tenha feito gol no Flamengo. O Lucas Paquetá já fez 3 gols e acho que deu uma assistência. Então, apesar de não ser o início do que a gente esperava, eu ainda prefiro o Lucas Paquetá. Acho ele bem mais jogador em relação ao Serna. Neste momento, 4-4 para o cara a cara de Flamengo e Fluminense. Luiz Araújo contra Canop. Bom, olha, uma disputa equilibrada, tá? Acho que hoje o Canóbio é um jogador muito importante para o Fluminense, e o Canóbio dá para dizer que é titular absoluto do Fluminense nesse momento e na temporada passada também, em boa parte da temporada passada. O Luiz Araújo é um jogador importante para o Flamengo, um jogador que participa assim, de muitos gols, inclusive foi o terceiro jogador do Flamengo que mais participou de gols na temporada passada. Mas o Luiz Araújo, na minha visão, até acho que tecnicamente é um jogador melhor que o Canóbio. Porém, o Canóbio é titular do Fluminense, e hoje o Luiz Araújo a gente não dá para dizer que é um titular absoluto do Flamengo. Então, por causa disso, estou escolhendo o Canóbio. Eu acho que existe uma diferença, porque o Canóbio é titular da equipe do Fluminense e o Luiz Araújo ainda não é titular da equipe do Flamengo. Isso faz muita diferença. Eu vejo qualidade em ambos jogadores. Ambos jogadores são muito importantes, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. Acho que o Luiz Araújo ele participa de mais de gols do que, por exemplo, o Canóbio. Mas pensando na temporada de 2026, o Luiz Araújo não jogou muito. Eu fico na escolha para o atacante do Fluminense, Canóbio. Então, até aqui, Fluminense vai vencendo cara a cara por 5-4. Indo para o meio de campo, camisa 10, de Arrascaeta contra Lúcio Acosta. Bom, minha escolha é o Arrascaeta. Acho que tanto o Arrascaeta quanto o Acosta, dois jogadores importantíssimos para as suas equipes. São dos destaques, com certeza. Acho até que o início de temporada do Acosta é bem melhor que o do Arrascaeta. Porém, para mim, o Arrascaeta é um jogador tecnicamente superior ao Acosta. E a temporada passada eu acho que mostra como o Arrascaeta tem ido muito bem, como foi em 2025, 2026 nem tanto ainda.
mas é um jogador decisivo, um jogador que na temporada passada dá para dizer que foi o grande destaque do futebol brasileiro. Então, assim, é uma disputa equilibrada. Eu acho que são dois bons jogadores, mas aqui, com certeza, o Arrascaeta. Eu acho que esses são os dois jogadores mais decisivos das suas equipes. O Arrascaeta pelo lado do Flamengo e o Lúcio Acosta para o lado do Fluminense. Acho que ambos podem decidir a final do Campeonato Carioca. Ambos têm muita qualidade, mas aí, obviamente, é mais por preferência pelo que aconteceu também na última temporada de 2025, onde o De Arrascaeta foi eleito o melhor jogador do futebol brasileiro. Então, apesar do início da temporada, o Arrascaeta não ser ainda nada perto do que a gente espera de Arrascaeta, com toda certeza, apesar do Lúcio Acosta ser um ótimo jogador. Então, até aqui, 5-5 e o centroavante vai decidir. Começando pelo lado do Flamengo, Bruno Henrique contra John Kennedy. Bom, vamos lá. Eu escolho o John Kennedy. Acho que o início da temporada do John Kennedy em 2026 é bem melhor que o do Bruno Henrique. O John Kennedy é titular hoje do Fluminense e não dá para dizer que hoje o Flamengo tem um titular ali de centroavante. Tem Pedro, tem Bruno Henrique, provavelmente deve ter o Wallace Young, às vezes o Gonzalo Plata joga também de centroavante. Acho que hoje tem uma boa diferença. O John Kennedy, além de ser titular do Fluminense, ele tem jogado bem e tem marcado gols. E o Flamengo hoje não tem um centroavante titular absoluto. O Bruno Henrique conseguiu em alguns jogos fazer algumas boas partidas, em outras partidas nem tanto assim. Acho que hoje nessa escolha, John Kennedy. Se a gente pensar na temporada de 2026, o John Kennedy está jogando muito bem e está marcando bastante gols. O Bruno Henrique hoje não é titular do Flamengo. Para falar a verdade, é difícil saber quem é o centroavante titular do Flamengo. Então, essa é uma disputa que é um reserva, que podemos considerar que é o Bruno Henrique, contra um titular, que é o John Kennedy, até porque não dá para considerar nenhum centroavante do Flamengo titular. Então, podemos considerar todos eles praticamente reservas. Então, John Kennedy, por ter feito até aqui um início de temporada muito bom com a camisa do Fluminense, eu fico com a escolha com o centroavante do Fluminense, John Kennedy. Então, no cara a cara entre Flamengo e Fluminense, o Fluminense venceu por 6-5. Então, a escalação final ficou Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, James e Léo Pereira de zagueiros e Alexandro de lateral esquerdo. No meio de campo, na dupla de volantes, Martinelli e Jorginho. No trio de meio de campo, Lucas Paquetá, De Arrascaeta e Canóbio. E de centroavante, John Kennedy. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.